Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Domingo passado nós começamos a falar sobre o tema reflexos, baseado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde nós intencionamos pegar alguns trechos importantes. Claro que tudo é importante, mas sobre essa temática, coisas que possam nos ser aplicadas para o dia de hoje e avaliar se o que temos em nossa vida é reflexo de Cristo em nós. E assim tem um caminho a ser percorrido na carta aos Tessalonicenses, que é um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Alguns vão dizer que é o primeiro. E uma experiência interessante, porque ela vem ocorrer depois de um registro em Atos, capítulo 17, onde Paulo e Silas vão até a cidade de Tessalônica, a antiga Macedônia, hoje Grécia, e em menos de um mês eles conseguem plantar uma igreja com muitas pessoas. Há uma revolução naquela cidade, há um movimento com judeus e não judeus se convertendo a Cristo, e de uma forma muito impactante, tão impactante que aquela igreja começa a ser um modelo para muitos cristãos. A vida dos irmãos lá passa a refletir tanto Cristo, que isso fica muito claro quando nós lemos essa carta. E por essa razão eu pensei nessa temática a partir da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Domingo passado nós demos uma introdução rápida e falamos sobre 3 reflexos que a gente via no capítulo 1. Primeiro, ter uma vida cristã madura. Isso está muito claro na vida que aqueles irmãos demonstravam, com amor, com fé genuína, com uma esperança. Depois, uma viva experiência de poder, que o Evangelho é o poder de Deus. Paulo já tinha dito isso em outros momentos, por exemplo, aos Romanos, no capítulo 1, mas ali uma vida expressa em poder, e eu mostrei algumas maneiras. Você pode ver mais, se você quiser, no YouTube, como nós entendemos o poder de Deus se expressa de muitas maneiras na vida do cristão, inclusive transformando a vida dele. E um terceiro reflexo é que eles se tornaram um exemplo, não só para os irmãos de Tessalônica, as pessoas de lá, como também até houve reflexo em toda a Macedônia e Acaia, já ali depois de Atenas, já chegando Corinto. Então, as províncias por toda a região que eram do Império Romano, domínio do Império Romano na época, e todas as províncias tiveram repercussão a partir dali da Macedônia, de Tessalônica, ouvindo falar da vida, do amor, da fé daqueles irmãos e da esperança deles. De forma que nós perguntamos como está a nossa vida. Nós temos essa vida madura? Nós temos essa vida cristã que representa isso e é fácil de vivenciar o poder de Deus e ser um exemplo para as pessoas? Hoje nós vamos caminhar um pouco mais. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2 e um pouquinho já o início do capítulo 3. Por isso eu quero que você leia comigo o capítulo 2, o verso 1 até o verso 12. Primeiro, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Se você não tem aí a Bíblia com você, você pode acompanhar na tela. Estou lendo na versão NAA. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem,
tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Amém. Feche seu olho mais uma vez. Peça a Deus que fale com você, que ministre ao seu coração aquilo que Ele deseja. Pai, em nome de Jesus, tua igreja reunida pede a iluminação do teu Espírito Santo. Não há outro modo, Senhor, de avançarmos em nossas vidas, a não ser compreendendo aquilo que vem da parte do Senhor. Que a tua palavra faça efeito hoje em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a entender e a aplicar aquilo que teu Espírito Santo nos impele nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Iniciei a falar como podemos refletir essa luz de Cristo. E é importante que nós tenhamos em mente, quando nós lemos a quem Paulo estava escrevendo, os Tessalonicenses, quais eram os reflexos de Cristo na vida deles. Isso está expresso na carta. E hoje quero pensar com vocês como Paulo, porque Paulo, ele se coloca como apóstolo, como lemos, e Paulo foi acusado de ser um agitador, foi acusado de ser alguém que talvez não tivesse credibilidade, porque foi preso. Mas justo foi preso, e ele se coloca na carta, porque ele foi preso por causa de Cristo, porque os inimigos o odiavam, porque o inimigo estava furioso, e não por desqualificação da vida, de uma vida que tivesse cheia de pecado, ou que não refletisse Cristo. Então, hoje, os reflexos que vamos pensar para a nossa vida são dessa defesa de Paulo. O capítulo 2 mostra isso, como lemos, claramente que Paulo está se colocando e justificando, não por seu mérito, mas porque a defesa dele também defende o Evangelho. A defesa dele tem a ver com a conduta que um cristão deve ter. Por isso, seja para a vida de Paulo ou para a nossa vida, tudo dá no mesmo. O importante é o que Deus quer falar conosco acerca dessas qualificações e desses reflexos de Cristo, da luz de Cristo em nossa vida. Por isso,
Quero hoje pensar com os irmãos e que você faça esse balizamento em 3 posições importantes aparecendo aqui no capítulo 2. A primeira delas, esse reflexo, é a vida com propósito e autenticidade. Você pode repetir comigo? Vida com propósito e autenticidade. Vire para o seu irmão, diga aí, você tem vida com propósito e autenticidade? Sabe, quando eu penso sobre isso, sobre esse reflexo, né, de alguém olhar para você e descobrir que você tem uma vida com propósito, você não está vivendo de qualquer maneira, e sua vida é autêntica, é verdadeira, ela reflete isso. Quando eu penso nisso, lembro de alguns personagens, como Esté, como José. Esté, ao se tornar a rainha daquele momento da Pérsia, percebeu que sua posição era uma oportunidade divina para salvar seu povo. Em Esté 4,14 vai registrar isso, quando Mardoqueu diz: quem sabe se para um momento como este você não chegou à posição de rainha. E vocês sabem da história, Esté ali chegou até o trono e depois de muito jejum e oração, inclusive pelo povo, se coloca diante do rei para interceder pelo povo. E Deus a usa. Ou seja, é um propósito, e é interessante que em Esté 4,14, o que o tio coloca para ela é isso. Será que não foi por isso que não é o propósito de Deus na sua vida? De você agora usar essa posição que Deus te colocou para poder fazer algo. Sua vida não é em vão, Esté. É o que ele estava dizendo. A mesma maneira, o mesmo pensamento, a gente pensa na vida de José. Quando você escuta a história de José do Egito, em Gênesis, então, você chega ao final de Gênesis, e há também a expressão, em Gênesis 50, 20, lá está registrado também: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Não dá tempo de eu entrar na história de José toda, mas você também conhece. Os irmãos o traíram, ele passa por muito sofrimento até conseguir chegar em um outro momento de vida lá no Egito. Então sai da região da Canaã, da antiga Canaã, e vai para o Egito preso, passa por muito sofrimento, até que, depois de ser traído pelos irmãos, até que ele sobe ao governo, e ele ali é usado por Deus para salvar muitas pessoas, todo o Egito, inclusive os países vizinhos, de uma fome, de uma seca que houve muito grande na região. E ali em Gênesis 50, 20, está também a mesma ideia. Será que não foi por isso que Deus te trouxe aqui, José? Então eu fico pensando, irmãos, esses são 2 exemplos, mas há outros. Você poderia buscar a vida bíblica, as histórias bíblicas, e a vida de Paulo é um exemplo grande, de viver com um propósito, de viver não para si mesmo, de viver uma vida que tem um ganho para outras pessoas, que você é uma bênção na vida de outras pessoas. E Paulo expressa isso aqui, dizendo aos Tessalonicenses. Vamos acompanhar então, capítulo 2, a partir do verso 1, me ajuda aí, eu sei, e vamos seguindo. Ele diz: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi o quê, irmãos? Em vão. Paulo está trazendo a ideia de que nada acontece por acaso. Foi o Espírito Santo que o levou lá. Não foi em vão que ele chegou lá, é tanto que houve muita conversão. E Deus pode te usar, por exemplo, no avanço missionário, a pedra branca. Não tem nada em vão, irmãos. A nossa vida precisa ter propósito, precisa ter um sentido. As coisas que fazemos ou que deixamos de fazer precisam apontar para um propósito maior. E claro, nesse pensamento aos Tessalonicenses, esse propósito, missionário, de conversão de pessoas. Paulo segue, olha, pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Ele tinha sido torturado, irmãos, em Filipos. Ele tinha
uma justificativa gigante para dar uma parada e dizer, Senhor, eu já sofri muito, vou parar um pouco por aqui, vou tirar umas férias. Mas não, Paulo é esse exemplo, né? E aqui, nessa carta aos Tessalonicenses, agora aprendemos com a vida de Paulo. Aprendemos com ele se colocando em ter uma vida que vive para Deus, que vive para ser uma bênção e levar as pessoas até Deus. Você tem feito isso? Sua vida tem tido um propósito maior? Ou você tem seguido a vida, sabe, de qualquer modo? Olha, quem tem propósito na vida supera barreiras. Quem vive sem propósito, na primeira luta vai desistir. A vida precisa ser vivida para fazer a coisa certa. Viver para Deus, servir o próximo, servir em uma vida de honra e que glorifica a Deus. Seja intencional, não ande em vão. Paulo foi intencional. Seguindo a voz de Deus, a voz do Espírito, Paulo fez o que precisava ser feito para implantar a igreja. Tome parte, irmão, minha irmã, no plano de Deus. Não desperdice seu tempo, sua energia. Seja intencional, viva com propósitos. Leve pessoas a Cristo. Não há nada melhor do que isso. Sirva pessoas, faça a diferença na vida das pessoas. Não se acomode, não viva uma vida que desiste fácil. Vença a adversidade. Havia luta na vida de Paulo, mas ele superou tudo. Eu poderia pensar em outros homens de Deus para ilustrar isso. Moisés, quantas lutas para libertar um povo das mãos do faraó. E se você voltar no tempo, na escravidão, era algo muito sério, era algo muito forte. E aquele imperador, faraó, era um homem com muita, com muita mão pesada. Era um homem que poderia intimidar, mas Moisés foi um homem usado por Deus com um propósito. Você tem vivido uma vida com propósito? Poderia pensar em Neemias, ao receber a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, enfrentou oposição, desafios, mas perseverou em sua liderança e fé. Cada um desses homens que eu citei viveu uma vida maior que a própria vida. Perceba a sua vida hoje. Você faz parte de algo maior do que a sua própria vida. É sobre isso que estou falando. Viver uma vida com propósito e autenticidade. Vestir a bandeira de Cristo. Viver pleno na vontade dele e ser autêntico, Paulo sabia o que era isso. Olha, a vida de Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 a 27, lá vai ter uma lista de coisas que ele passou. Chicotado, naufrágio, prisão, perigo em jornada, fome, tanta coisa Paulo passou. A lista é grande. Mas um homem que vive com o propósito de fazer a vontade de Deus, de cumprir sua missão na terra, de viver e fazer parte de algo maior, supera todos os desafios. Você tem vivido com propósito? Você tem vivido uma vida autêntica? Deixa eu falar um pouco mais sobre a autenticidade. Verso 3 ele diz: pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Paulo sabia muito bem o que fazia. As intenções dele eram as melhores. Olha, eu sei que às vezes eu sou um pouco duro com alguns de vocês. E eu entendo que o meu papel aqui é despertar você. Já fui duro em gabinete, já fui duro ao telefone. Mas o que eu estaria fazendo se eu visse algo que não está certo, que não está apropriado, que não está adequado? Isso faz parte do propósito de Deus para a minha vida. De alertar, de exortar, de trazer à sua mente, o seu coração, a palavra.
claro, amar, encorajar também, eu vou falar sobre isso. Mas a gente precisa entender, Paulo entendeu muito bem isso. Olha o verso 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Nós temos uma obrigação, irmãos. A obrigação de ver aquilo que não está se alinhando com a palavra e falar. E chamar em amor, mas falar. Não viver para agradar as pessoas, embora isso seria importante. Aí seria o mundo ideal, né? Agradar a Deus e aos homens, mas na vida prática isso não é possível muitas horas. Então, entre agradar os homens e agradar a Deus, a gente escolhe agradar a Deus, é o que Paulo colocou aqui. Ele não vivia para agradar as pessoas, embora isso seja algo, quando possível, ótimo, maravilha. E o verso 5 diz: a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos, e Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Paulo pregava a mensagem de Deus sem erro, o verso 3 mostrou isso. Paulo apresentava o motivo, que a intenção dele era pura, não era por motivos impuros ou por ganância, para ganhar. Alguns pregavam a mensagem até errada, por motivos errados. Paulo chamou isso de falsos mestres. João também, na sua carta, alerta contra esses. Mas alguns pregavam a mensagem certa por motivos errados. Paulo fala disso em Filipenses capítulo 2. E ele diz assim, olha, contanto que seja pregado o evangelho, tá ok, mas a intenção deles era errada. E Paulo está se diferenciando de um caso e do outro, dizendo, eu preguei o evangelho a vocês, e por motivos não impuros, nem gananciosos. Paulo expressa a melhor condição de um pregador, de um homem de Deus, de um cristão. Alertar o outro pelos motivos certos, dizendo a coisa certa. Você tem feito isso? Sabe, a Paulo foi confiado o evangelho. Mas olhe para você. A você também. A mim e a você foi confiado o evangelho. Nisso somos exatamente iguais a Paulo. Se você compreendeu o evangelho, é porque Deus confiou o evangelho a você, como um mordomo, como um dono. E eu via Hernandes Dias Lopes falando sobre isso. Que exemplo fantástico. Como um mordomo. O dono da casa chega e confia a casa, está aqui, ó, a chave. Organize tudo. E o dono vai cobrar depois, se está tudo certo. A vida nos foi confiada. A vida cristã, o evangelho nos foi confiado para proclamarmos enquanto igreja. Você faz parte da igreja. Essa missão é sua. Essa missão não é só minha. Todos fomos chamados para carregar o evangelho com autenticidade, com motivos certos. E aqui Paulo lembra isso. Olha, ele diz, eu não sou um bajulador. Eu não estou pregando para agradar ninguém. Eu não estou pregando e vivendo minha vida para agradar pessoas, mas agradar a Deus. E isso é o certo. Viva com propósito. Seja autêntico, como Paulo foi. Você não precisa ser um massacre na vida do outro. Você não precisa passar por cima de ninguém. Falar em amor. Buscar expressar com carinho. E ele vai falar sobre isso, eu chego lá. Mas qual é o primeiro reflexo que eu queria fechar hoje com você? Essa ideia de uma vida com propósito e autêntica, a autenticidade. Amém? A segunda coisa, irmãos, segundo reflexo importante que vemos nesse texto, e que serve para a minha vida e para a sua, é a autodoação. Autodoação. E esse altruísmo, essa vida que não pensa em si mesmo, essa vida que
pensa no outro, não quer nem ser pesado ao outro. É o que Paulo retrata aqui. É muito claro isso. A partir do verso 7, já chegamos até o 6, vamos para o 7 agora. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Paulo está aqui dando a seguinte ideia. E uma mãe, você já pensou na mãe com um bebezinho? Ela não vai ser grosseira. Uma mãe, a natureza da mãe, Paulo usa essa ilustração. A natureza da mãe é de proteger, é de nutrir, é de cuidar, é de abençoar aquele bebê. O que sair disso, irmãos, é um padrão anormal. Existe no mundo, existe, mas quando pensamos em uma mãe, não pensamos em um padrão fora disso. Pensamos nisso como algo normal. E Paulo usa esse exemplo. Olha, em minha relação com vocês, ele vai estar como mãe e como pai, mais embaixo. Mas a primeira expressão é essa, um carinho de mãe, um cuidado. Você tem tido cuidado com as pessoas? O cuidado de ver como a pessoa está. Claro, não são bebês, mas espiritualmente às vezes são. Como nós temos nos portado em relação a isso? Aí o verso 8, Paulo diz, assim com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer, não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Sabe, aqui a expressão no verso 8 de Paulo, de dizer assim, olha, eu estou pronto até dar minha vida por vocês. Essa é a minha expressão. Aí olhe para mim agora, quando eu fico pensando na nossa vida hoje, em 2024, terminando já o ano, aí eu fico pensando, tem gente que não quer dar nem um café com bolacha para alguém, quanto mais dar a vida. E eu fico pensando o seguinte, o quanto isso está distante de nós. Pense aí. Agora seja verdadeiro. Você tem se doado para as pessoas? Ou você tem vivido uma vida muito isolado, nada altruísta, mas egoísta? Nada pensando no outro, pensando só em você mesmo. Meu Deus, o meu horário, meu tempo, não dá mais tempo, vida que segue. Chegou, acabou o tempo, já chegou sexta-feira de novo. Amanhã é segunda. Mas você passa a semana toda vivendo para você. Pastor, sabe, né? Tem que lutar, é muita luta e tudo. E semana faz, semana entra, semana acaba. E a vida é só você. Meus irmãos, eu fico pensando quanto a gente precisa ainda melhorar. Seja verdadeiro com você. Pense sobre isso, sobre essa vida de autodoação. Veja o verso 9, como lemos, ele trabalhava de dia e de noite para não viver à custa de ninguém. Olha só, um apóstolo. Eu acho interessante como, claro que isso não pode ser um padrão para todos, certamente Deus separou algumas pessoas para viver do Evangelho e são dignos de dupla honra. Vou pregar isso aqui qualquer dia. São dignos de dupla honra. Há missionários, há pastores que Deus separou para estar em tempo mais do que integral, completamente vivendo realmente assim. Mas eu fico pensando, que exemplo Paulo era? Um apóstolo, um homem que fez tanto pelo Evangelho, mas não viveu à custa de ninguém. Ele se esforçou trabalhando de noite e de dia. Esse trabalho aqui é trabalho, meus irmãos. Paulo fazia tendas. Você sabia disso? Paulo
tinha um trabalho secular. Eu não gosto muito desse conceito, mas para que os irmãos entendam, um trabalho que não era também de apostolado, mas um trabalho para ganhar um dinheiro, vendendo tenda, fazendo tenda, vendendo. E quando eu vejo algumas pessoas muito acomodadas, essa é a verdade, às vezes eu me questiono, será que eles leram a vida de Paulo? Leram sobre isso? O verso 10, ele diz: vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os filhos. Agora ele chega na expressão do pai. Então, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Sabe, o líder cristão, ele gera filhos, ele vai tratá-los como pai, como mãe, ora dando carinho, ora dando exortação, como Paulo agora quando fala do pai, ele chama na grande, né? Olha, exortando, consolando, admoestando, são palavras mais fortes. Mas ternura e ora exortação, essa vida que está atenta para chamar em amor e corrigir o erro. Só um líder cristão pode fazer isso com um jeito, com o Espírito Santo ajudando. Uma mãe dá o leite, o pai admoesta. E essa é a história de Paulo, dizendo assim: viva para dar sua vida para o outro. Seja uma hora pai, seja uma hora mãe, seja presente como família, como alguém que cuida, seja, sabe, não como uma pedra de tropeço. Há pessoas na igreja, às vezes, que se colocam atrapalhando, ao invés de ajudar, de viver uma vida que coopera, que ajuda, sendo uma bênção na vida do outro, uma vida de autodoação, como é o tema que eu estou falando agora, essa ideia, esse tópico, uma vida que só pensa em si, egoísta, que não contribui em nada. Você tem sido, em que conduta tem sido a sua vida? Uma vida de autodoação ou uma vida como uma pedra de tropeço? Me lembro de duas pessoas aqui. Uma foi Ruth. O exemplo bíblico de autodoação, para mim, bem claro. Perde o seu marido e, ao invés de seguir, porque ainda era nova, resolve estar colada na sua sogra. É muito amor, né? Colado na sogra. A minha não está ouvindo, eu estou imaginando aí que não está ouvindo. Brincadeira, gente, mas a verdade é que quem ama o outro faz isso, ajuda o outro, cola. Bom, com a chuva agora eu acho que eu posso pregar mais 2 horas, né? Então a história de Ruth é essa moabita que junto a Noemi vai cuidar e vai dar um novo momento de vida para sua sogra. A toma como família de fato, não a abandona, mas se doa. E você pode ler a história de Ruth na palavra. É alguém que faz diferença na vida. Já penso em uma pedra de tropeço, um Acã da vida, que foi egoísta, né? Quando havia uma instrução clara na guerra de não pegar despojo, deixar lá. Josué tinha dado um comando muito claro de não se pegar nada, e eles vão, e o Acã pega e guarda os despojos de guerra para si, como se Deus não tivesse visto. E todo Israel é prejudicado por causa do egoísmo de um homem. Eles perdem a guerra, pessoas morrem na guerra. E depois é revelado, Deus revela. Então, preste atenção, às vezes a gente não tem ideia de como às vezes o nosso pecado pode prejudicar tanto outra pessoa.
como você pode ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. A história de Acã serve como esse aviso para nós. Como um pecado individual pode ter repercussões coletivas. Como também o oposto acontece na vida de Ruth, como alguém que não pensou em si, mas pensou na outra. E disse, não, jamais. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde você pousar, eu pousarei. Aonde você viver, eu vou viver. Sabe, Noemi, eu estou com você. Eu estou aqui para te dar o apoio. Porque não estava pensando em si. Contraste agora Ruth e Acã. Pessoas completamente diferentes, histórias bem diversas, consequências bem diferentes. Então perceba que a nossa vida, ela pode ser a bênção para outra pessoa, a bênção para uma comunidade. Viver não pensando em si, viver de forma altruísta, viver em autodoação, sabe? Sem ser pesado a ninguém, sendo uma bênção na vida. Agora deixa eu lhe perguntar, você tem sido mais autodoador ou mais egoísta? Qual marca está em você? Que reflexo está em você? Cristo, nosso exemplo maior, foi o maior exemplo de alguém que se doou. Largou o seu trono de glória para morrer no meu lugar e no seu lugar. Pense na sua família. O que é que a sua família pode dizer de você? Tem visto um pai egoísta, um marido egoísta? O que é que sua esposa pensa de você? Você tem, sabe, ela espera mais de você? E você não chega a essa expectativa? Pense também enquanto mulher também agora. Seu marido, seus filhos esperam mais de você, você tem sido muito egoísta. O quanto você tem se doado para a sua família? Porque a família é o princípio de tudo, gente. Se você não se doa em casa, se você não é essa pessoa que abençoa seu lar, como é que você vai fazer do lado de fora? Tudo começa em casa. Sua vida tem sido mais em autodoação ou tem sido mais egoísta? Pense sobre isso. Por fim, queridos, o último reflexo que quero trazer hoje é o encorajamento e provisão. E é interessante, eu não vou ler, mas o restante do capítulo 2 e o iniciozinho do capítulo 3 é Paulo encorajando. É Paulo trazendo provisão. Mandou Timóteo. O início do capítulo 3 é Paulo preocupado com os tessalonicenses, porque eles estavam passando por lutas. Paulo manda Timóteo para lá. Então perceba, tem gente que não sabe encorajar ninguém, não sabe dar força a ninguém, é só aquele peso morto. Ou pior, ainda usa errado as palavras e bota a pessoa para baixo. Quando a gente deveria dizer, vai dar certo, você vai conseguir, você vai superar, isso é só um momento, Deus está com você. Encorajar, sabe, faz diferença? Faz. E mais, eu estou contigo, eu vou com você, estou junto. E ir mesmo. É encorajar e prover, é estar junto. Paulo foi esse. O final do capítulo 2, se você lê em casa. Não tenho tempo hoje de ler tudo. E disse a vocês que o tempo que nós dispomos, são 4 domingos, eu acredito, não vai dar para a gente fazer uma exposição verso a verso. Eu estou fazendo o meu máximo aqui. Mas a ideia é esta, é que você perceba o quanto Paulo encorajou. E quanto Paulo, mais que encorajar, proveu. Isso é muito importante, enquanto alguns vão dizer só o contrário, né? Eu falei que isso não ia dar certo. O cara já está quebrado, você chega e diz assim, eu não disse? Você não me ouviu? O seu orgulho, para você se enaltecer em cima do que está com a cana quebrada. Ainda vai lá e pisa. Você não faz nada que preste? Vou perguntar quem já ouviu isso não.
Só podia dar errado mesmo. Foi você que botou a mão? Meu Deus do céu. Tem nada de bom para dizer para a pessoa. Fique calado. Aprenda pelo menos a se calar e peça ajuda a Deus. Senhor, me diz uma palavra boa que eu possa dizer para essa pessoa agora. Olha, gente, se você olhar o texto, você vai ver, eles receberam a palavra e acolheram. É o que Paulo diz. Olha, vocês tessalonicenses, vocês acolheram a palavra no coração de vocês. É isso aí. Continuem. É isso. Vocês estão imitando as outras igrejas. Ele fala isso no final do capítulo 2. Vocês estão imitando e eles estão sofrendo. Vocês aí estão sofrendo, mas as outras igrejas também estão. Isso não é nada demais não. Faz parte da vida cristã sofrer. Continue encorajando. Resistam à perseguição. Encorajando. Eu estou sem poder ir ver vocês. Paulo diz isso no momento. Mas eu vou alguma hora. Por enquanto eu estou mandando Timóteo. Início do capítulo 3. Estou mandando Timóteo. E ele diz, vocês são minha coroa, a minha alegria. Lá pelo verso 5, 6 do capítulo 3. Estou chegando ali. Então, essas palavras, ou seja, o final do capítulo 2, o início do capítulo 3, até o verso 7, verso 8, é Paulo encorajando. Paulo provendo, ajudando os irmãos. Então, se ele tem uma vida de propósito e autenticidade, se ele tem uma demonstração agora de autodoação, esse registro, agora ele faz mais. Ele encoraja, continuem firme. A vida cristã tem disso, mas Deus está com vocês. E ele provê. Recebam Timóteo, estou mandando Timóteo. Bênção de Deus vai ajudar vocês. Alguém com a visão de encorajar, de ajudar o outro e prover soluções. Você tem sido essa pessoa que propõe soluções, que ajuda de fato? Porque tem gente que não ajuda nada. Ou você é um saco pesado? Já ouviu? Só traz peso para as pessoas. Não se jogue do prédio. Amém, viu? Não se jogue. Mude. Viva mais leve. E comece a mudar, a ajudar as pessoas. Alguma coisa você vai poder fazer pelo outro. Alguma coisa. Ah, não tenho dinheiro não, pastor. Entra na fila. Vem para o time dos que não tem dinheiro também. Tem muita gente. Mas tem algo que você pode fazer. Comece orando. Orando de verdade pelo outro. Comece ajudando, dando um bom conselho, se colocando à disposição para ajudar. Faça alguma coisa. Ser encorajador e provedor dos mais fracos. Ontem eu estava falando para os jovens, em Romanos capítulo 14, e uma palavra que Paulo, escrevendo aos Romanos agora, ele diz acolham os mais fracos. Sabe essa palavra acolham? É uma palavra mais expressiva ainda. Em português ficou muito resumido. Essa palavra no grego, ela traz a ideia de que você vai resistir de forma intensa. Você vai agarrar o outro, sabe, trazer para perto. Então Paulo está dizendo assim, sabe aquele irmão mais fraco, aquele irmão que está precisando de ajuda, vá lá e faça alguma coisa por ele. Não espere não, seja proativo. Acolha esses irmãos aí mais fracos. E não dá tempo de eu entrar nesse assunto, mas é a mesma ideia, irmãos. Então encoraje, aprenda a encorajar, a ser um provedor, alguém que faz diferença na vida do outro. Quero concluir, irmãos, lembrando de uma figura inspiradora. Talvez você já viu a história do Nick Vujicic. Eu acho que é essa a pronúncia, mas como ele é de algum país nórdico ali, certamente ainda não está muito certinha não. Mas o Nick, você vai lembrar agora, você deve ter visto alguma imagem dele, um vídeo. Ele nasceu sem braços e sem pernas. Quantos viram já essa
essa figura, muita gente, né? É uma figura bem conhecida. E o Nick, ele enfrentou muitos obstáculos. Ele é cristão, viu? Vocês sabiam que ele é cristão? Cristão, convertido. E ele dá palestras no mundo inteiro, mostrando que a vida pode ter um olhar diferente, que a gente pode vencer obstáculos, sabe? E ele é um palestrante, né, motivacional, inspirou já milhares de pessoas, trazendo esperança, lembrando que a vida, ele encontrou um propósito na vida. Ele está levando pessoas a sair de uma perspectiva terrível, para abrir um novo horizonte, viver com esperança, superar, sabe, os desafios. Então, eu acho que essa expressão, a vida do Nick, é um bom exemplo para alguém que vive com propósito e autêntico, sabe? Alguém que está se doando, alguém também que encoraja os outros e até provê para a vida do outro na maneira dele, como ele pode, dando palestras, incentivando. Que você, que eu, irmãos, sejamos pessoas desse jeito. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei o que você tem feito, mas certamente a sua vida pode dar significado para outras pessoas. A sua vida pode ser uma bênção na vida dos outros. Você pode refletir Cristo, você pode ajudar pessoas, você pode sair de uma vida simples, ou até mesmo ser uma vida simples, mas fazendo diferença na vida do outro. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos onde você está. A banda pode subir. E enquanto a banda vai se preparando aqui, eu vou também chamar os pastores para vir, mas eu quero fazer essa oração. A gente vai partir para a ceia, mas eu quero fazer essa oração com você antes da gente ceiar. Pai, em nome de Jesus, hoje chegamos até a metade do capítulo 3 de Tessalonicenses, com tantas lições importantes para nós, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio da Tua palavra ter chegado até nós. Que o exemplo da vida de Paulo, Deus, possa fazer diferença em nossa vida. Deus, nos ajuda também a termos uma vida que tem significado e que ajuda os outros, que vive na Tua vontade. Minha oração hoje, Pai, é que cada um que está aqui hoje possa de fato, esta semana, ser lembrado pelo Senhor de coisas que podem ser mudadas na vida, de coisas importantes a serem feitas e passar a viver de um modo diferenciado, Pai. Que nossa vida não seja em vão, que a nossa vida possa ser uma bênção para todos ao nosso redor. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém.